Antes de começar qualquer dieta, pare e observe se aquele estilo alimentar é adequado à sua realidade. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E nesse episódio vamos falar sobre densidade nutricional e qualidade da dieta. A cada novo dia surgem novas dietas, low carb, paleo, DASH, low food map, entre outras tantas. Mas independentemente do nome, o que é importante é estar atento à densidade nutricional dessa dieta, à condição clínica atual do paciente e também o seu objetivo. E é importante lembrar que a densidade nutricional corresponde à proporção de nutrientes por energia, né? Quanto maior for a densidade nutricional, maior será o conceito, então, de uma dieta densamente nutricional. Exatamente, Beta. E quando falamos de densidade nutricional, falamos também de variedade de alimentos, já que através de diferentes alimentos teremos acesso a um maior número, diversos aí de compostos ativos e também de micronutrientes. E além, nós temos uma novidade. Este é o nosso primeiro episódio transmitido também com vídeo. Agora, vocês podem, além de nos ouvir, assistir o Pura Vida Cast, tanto no Spotify quanto no canal do YouTube da Pura Vida. E para nos ajudar a falar sobre esse tema importante, nosso assunto de hoje, gostaríamos de apresentar o nosso convidado. Ele é nutricionista, mestre em nutrição humana e professor de pós-graduação, Dr. Henrique Freire. Seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Olá, meninas, tudo bem? Eu estou encantado aqui com o desenvolvimento do programa. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês e dos colegas aí. Muito obrigada, Henrique, pela sua participação. É sempre um prazer ter você conosco. E a gente gostaria de começar explicando aqui aos nossos ouvintes o conceito justamente de densidade nutricional e, portanto, qualidade da dieta. A gente costuma falar muito sobre isso aqui, mas é importante entender o que seria densidade nutricional dentro deste conceito de uma dieta, de um padrão alimentar. Você deu a própria introdução aí, né? A proporção entre energia e a quantidade de nutrientes. Eu vou só acrescentar que a gente pode incluir também aí os compostos bioativos, que não entram propriamente na categoria de carboidrato, proteína, lipídio, fibras e tal, mas fazem parte da todo o metabolismo nutricional nosso, né, o humano, e tem muita função. E eu acho que a melhor comparação que eu gosto de fazer para a gente priorizar uma dieta com alta densidade nutricional é utilizar os próprios recursos do nosso ministério, das recomendações de priorizar uma dieta com alimentos mais in natura, alimentos na sua forma íntegra, natural, e evitar o máximo possível os alimentos que são processados ou ultraprocessados. Quando a gente dou exemplo assim, se pegar leite, um alimento básico na alimentação do brasileiro, o indivíduo vai tomar leite, está ali o leite in natura com todos os seus nutrientes. Se você pega e transforma o leite em pó, você fez um mínimo de um processamento, você só desidratou, mas todos os nutrientes estão ali. Agora você pega o leite e transforma em leite condensado, então você adicionou açúcar, você já está processando esse alimento, adicionando algo que só vai trazer caloria, e esse processamento, como eleva a temperatura, cozinha o leite para transformar em doce de leite, leite condensado, pode haver perda de nutrientes. Então você pode perder vitaminas, minerais que estão no leite. Então essa perda de nutrientes, adicionando grande quantidade de calorias vazias, né, aquilo que só vai fornecer caloria, sem fornecer vitaminas, minerais, fibras, sem fornecer micronutrientes, faz com que a densidade nutricional do alimento caia. Então é muita caloria para pouca quantidade de nutriente. E pode piorar mais ainda. Se você for no supermercado, você encontra aqueles pudins de leite condensado de caixinha. É só um pozinho para você botar água e transformar aqui no pudim. Aí vem adicionado amido de milho, aí vem com um monte de aditivos, né, gordura de palma e etc., com mais sal, com mais sódio, açúcar, ou seja, não tem nada ali de nutrientes e basicamente caloria. Então é algo com baixíssima densidade nutricional. E eu achei interessante, Henrique, que você trouxe aqui um conceito que muitas pessoas também não conseguem identificar, que é calorias vazias, né? O que seria isso? Você explicou aqui muito bem. E uma outra coisa que eu quero reforçar é essa densidade nutricional que você comparou à diversidade de compostos ativos, né, na nossa alimentação. Então, densidade nutricional e diversidade de alimentos, eles precisam caminhar juntos também, né? Porque aí, acessando o maior número de alimentos diferentes aí ao longo da semana, ao longo do dia, a gente acessa compostos ativos
diferentes presentes nos alimentos, né? E eu sempre falo sobre isso, assim, porque eu vario bastante minha alimentação e algumas pessoas têm dificuldade, mas quando a gente ressalta como profissional de saúde que isso é decorrente de falta de planejamento, né? Então você sentar e planejar as suas compras, né? O que vai ter durante a semana, ao longo da semana, desde verduras, desde os legumes, desde as frutas, né? Que você vai aí colocar para dentro de casa, requer planejamento, porque se você comprar só banana, você vai comer banana todos os dias. Se comprar só alface e tomate, só vai ter isso todos os dias, né? A laranja é um típico alimento brasileiro, somos os maiores produtores mundiais. Então, se você quer ter uma alta densidade nutricional, coma a laranja, porque você vem com as fibras, vem com vitamina C. Quando você perde a densidade nutricional, quando você opta para ir lá no supermercado e comprar a garrafinha do suco de laranja que já está pasteurizado. Então, você perdeu as fibras da laranja. Quando você elevou a temperatura, pasteurizou o suco de laranja para ter esse tempo de prateleira, né, para o alimento durar mais tempo e não estragar no supermercado para durar vários dias, essa elevação de temperatura, a gente perde 80%, 90% da vitamina C da laranja. Então, perdemos a qualidade do alimento, a densidade nutricional cai. Você só vai ter caloria sem micronutrientes. Esse é o conceito, de novo, de caloria vazia, né? E é interessante porque ao dar essa explicação sobre densidade nutricional, já ficou muito claro, né, que a escolha de um alimento que tenha mais calorias vazias acaba por atrapalhar uma escolha e um equilíbrio da sua alimentação ao longo do dia, né? Porque se eu concentro calorias, significa que eu vou acessar menos alimentos até que eu possa entregar ao meu corpo, né, a energia que ele demanda para a sobrevivência e para a realização de suas atividades ao longo do dia. Então, isso é muito importante quando a gente fala, principalmente das pessoas que estão buscando o emagrecimento, para que elas possam entender que não é só sobre, né, as calorias do dia, mas como elas estão distribuídas nos alimentos e nas escolhas, para que seja possível, então, mesmo perante e frente a uma restrição calórica, haver ainda densidade nutricional. E essa é uma matemática complexa, né? Para quem faz prescrição dietética, a gente sabe que é uma matemática complexa, porque quando eu tiro calorias, eu preciso distribuir uma maior densidade de nutrientes naquelas refeições que vão se seguir ao longo do dia. E aí eu queria justamente falar sobre essa questão. O que devemos observar? O que as pessoas que nos ouvem precisam observar em uma dieta antes de começar a fazê-la? É necessário olhar para os padrões pré-dieta? É necessário avaliar quais os alimentos que, de uma certa forma, precisarão ser reduzidos, moderados ou evitados? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Acho que a primeira sensação que o paciente tem que ter, e às vezes pensando bem na prática mesmo, está conversando com o nutricionista, né? Resolveu mudar o hábito alimentar. Então, ele vai conversar com o nutricionista, seja presencialmente, seja nos recursos que a gente tem online. Então, a primeira coisa é conversar com o Nutri e saber o que você quer, qual é a sua meta, quais são os seus objetivos. Você veio aqui para quê? Aí o nutricionista tem as informações, olha, as melhores opções que nós temos para isso são essas. Temos essa estratégia dietética aqui, temos a X, a Y, a Z. E aí tem que se chegar num comum acordo que é para obter aderência à dieta. Que inúmeras dietas podem atingir o mesmo objetivo. Seja perda de peso, às vezes ele foi para fazer o intestino funcionar, às vezes é para melhorar a memória, às vezes é uma gestante, às vezes é para prevenir o Alzheimer, né? Diversas solicitações. Nós temos diversas estratégias para chegar no mesmo alvo. Então, a grande dificuldade que às vezes a gente tem na prática é a primeira mudança do hábito alimentar tem que ser associada à mudança do estilo de vida em geral, né? Você não atinge aqueles objetivos só com a dieta. Os hábitos saudáveis que tem que ser conversados com o profissional nutricionista, né? Sobre atividade física, melhora da qualidade do sono, a higiene do sono, regular o estresse, né? Controlar o estresse, porque não dá para tirar o estresse na vida de hoje. Se você trouxesse essa solução aqui, a gente ia ficar muito feliz. Como que a gente... Mas a primeira, eu digo sempre assim, é ter um bom pilar familiar. É a primeira coisa, estar de bem com quem está muito próximo a você. Isso inclui ter boas amizades, amigos, respeito aos colegas de profissão, estamos precisando muito nos dias de hoje, né? Saber filtrar coisas da internet. A gente começa regulando o estresse, ter os nossos momentos e sair, às vezes, um pouco da rede social, né? Saber controlar isso. Mas esse acordo com o nutricionista, para mim, é muito fundamental. Ter aderência ao plano dietético. Você, olha, eu queria seguir uma dieta, ouvi falar que aquela é muito boa, tá? Mas ela cabe na tua rotina? Primeiro, você gosta
dessa proposta aqui, dos alimentos que cabem nessa estratégia dietética? Porque às vezes você não gosta de nada do que tem aqui. O segundo, ela cabe na sua rotina. E o terceiro é se você tem condição financeira para fazer o que eu vou propor aqui. Não adianta criar uma estratégia dietética milaborante que você vai gastar fortunas. Quando a pessoa chegar em casa e ler aquilo, ela não tem condição de seguir nem 50% disso aqui. Eu acho que a gente parte dessas três premissas, né? O que eu quero, para onde eu vou, qual é a estratégia, se ela cabe no meu bolso e se eu vou ter prazer naquilo. Eu tenho que gostar do que eu vou comer, desse novo padrão alimentar. Né? E eu acho que uma palavrinha mágica, né, que é a adesão a isso. E você pontuou super bem, Henrique, como que aquela pessoa vai se sentir bem diante do reconhecimento daqueles alimentos que pertencem àquela dieta que ela chegou falando que era a melhor estratégia, porque os nossos pacientes já chegam, né, com eu tenho uma solução. Eu ouvi dizer que a low carb é melhor ou que a cetogênica é melhor. Eu até gosto de citar esses dois exemplos, né? Para um mesmo objetivo, seja perda de peso, de repente uma cetogênica vai caber, ou uma low carb também vai caber, ou uma hiperproteica também vai caber. Mas em qual ambiente você está, em qual condição clínica você está, e também essas preferências alimentares, porque hoje em dia, ainda assim, a gente vê alguns pacientes, né, com medo realmente de um plano alimentar, de restrições extremas, que o nutricionista não vai deixar eu comer banana. Eu falo assim, que é uma das minhas frutas preferidas. Eu falo, gente, qual o problema da banana? Aonde está o problema da banana? Eu fiz a conta da banana, eu fiz essa conta da banana uma vez para uma paciente, ótimo. Uma dieta de 2.000 calorias, você precisaria, para atender com 60% de carboidratos, comer 18,5 bananas. Né? Isso seria algo demais. Aí, essas informações que o Henrique trouxe, e foi muito bem pontuado, né? O que você hoje, né, consome nas mídias sociais? Né? Aonde está ali a sua análise crítica para o que você realmente está consumindo? Porque é isso, né, Rô? A banana virou um vilão nas dietas de emagrecimento, mas espera aí. Se a gente for contar a densidade nutricional, se a gente for contar a composição da refeição naquele momento, se nós formos olhar o nosso ritmo circadiano, que nos permite ter um bom metabolismo de glicose às 5 horas da tarde, melhorar aí, né, o nosso bem-estar, a composição dessa banana, associado a um grupo ali de alimentos ricos em gorduras, uma proteína, será mesmo que ela não se encaixa em uma dieta de emagrecimento, se é a fruta preferida do nosso paciente, né? Então, esses vilões da alimentação assustam realmente para quem quer procurar um profissional e começar um processo de emagrecimento, principalmente, né? Então, acho que tem um papel muito do nutricionista, o Henrique colocou isso aqui muito bem, né? Entender e escutar o paciente, né? O que você precisa, o que você gosta, e olha aqui, vamos ver juntos o que cabe para você. E esse paciente também não chegar aí cheios de preconceitos a partir, né, dos alimentos, dando nome e sobrenome a eles, né? E acho importante ressaltar, né, que se a gente está falando de um alimento que é densamente nutritivo, dificilmente ele trará um desequilíbrio na sua alimentação ao longo do dia. Né? Porque as pessoas falam muito da banana, do arroz, feijão, mas, no entanto, não computam, né, o leite condensado, que foi muito bem trazido aqui. Esse não é lembrado. Importante, né? Eu vou tirar a banana todos os dias, mas não vou tirar o leite condensado toda semana, né? Então, tem uma questão que a gente precisa ajustar. Eu acho que é um ajuste fino, né, que precisa ser feito junto ao profissional e ao paciente, primeiro observando hábitos, depois observando o que desses hábitos podem ser adequados, inclusive ajustados, né, para atingir um determinado objetivo, mas de qualquer forma também tirando um pouco, né, dessa ideia de que exista uma única dieta que possa ser mais eficaz para todas as pessoas. Né? Os estudos são muito claros. Recentemente eu dei uma aula justamente sobre os tipos de dieta e os resultados dentre todas elas no impacto do emagrecimento e da manutenção do peso perdido. E a verdade é que, acessando mais de 50 artigos que comparavam dietas, eu não encontrei nenhum que disse esta é melhor que aquela. Né? Todos concluíam, chegavam à mesma conclusão: a melhor dieta é aquela que o paciente consegue transformar em um estilo de vida, que é o que também foi muito bem pontuado pelo Henrique. Se você conseguir transformar essa dieta num estilo de vida, isso é importante para que você não só perca peso, mas consiga manter
o novo status de peso atingido, né? E ao longo do processo de emagrecimento, os estudos também são muito claros na possibilidade de você intercalar intervenções, até mesmo da restrição calórica. Né? Uma restrição calórica não precisa ser linear e sustentada por longos períodos. Através de uma restrição intermitente, ou seja, uma semana em restrição, uma semana com o gasto energético total sendo atendido, também é capaz de promover emagrecimento. Então, acho que esses tabus, né, ou essas limitações que as pessoas colocam no processo de emagrecimento acabam por prejudicar esta tentativa de emagrecimento. Elas olham a dieta que todos dizem ser a perfeita e falam, essa eu não consigo, então eu não começo a tentar. E até mesmo esse ponto que você falou de restrição calórica, os estudos vêm trazendo, né, sobre o papel da restrição calórica no emagrecimento, na longevidade, mas você imagina um paciente, né, que está com excesso de peso, decorrente aí, a gente sabe que tem diversos fatores, mas vamos colocar aqui o principal realmente decorrente de uma alimentação inadequada, né, esse é o principal fator, ele não consegue controlar. Se você até, né, faz uma dieta de restrição calórica intermitente de uma semana, talvez para ele seja difícil. Então, talvez para esse paciente, no início, colocar 2 vezes na semana de restrição calórica, para ele poder entender como o corpo dele funciona e fazer um ciclo de estratégias durante a mesma semana, pode ser um start aí muito bem-vindo antes de você começar uma restrição de uma semana, né? Antes de colocar uma dieta ali estrita, né? Então, a gente também na prática, a gente vai tendo que ter essas estratégias ali com o paciente, entendendo até onde a gente vai conseguir essa adesão com ele, né? Porque senão ele abandona, né, Rui? A gente tem esses dados, né? Então, um grande percentual de pessoas hoje que vão ao nutricionista abandonam um plano alimentar. Mas será o quê que acontece, né? Pode ser sim, né? Essa falta da relação e entendimento aí entre o paciente e o nutricionista, as estratégias colocadas, né? Justamente observar o que tem que vir antes da dieta, né? Todas essas questões. Sim. Agora, Henrique, independente da dieta, né, que a gente já sabe que pode ser adequada de acordo com a individualidade que nos for apresentada, quais os alimentos ou grupos de alimentos seriam aí chave para uma dieta? A Lê já trouxe um pouquinho sobre isso, mas o que não pode faltar, né, numa refeição diária, num padrão alimentar, para que a gente consiga atingir com tranquilidade, densidade nutricional adequada? Eu sempre digo assim, para a gente ser saudável no dia a dia, com esse mundão que a gente tem hoje de toxinas, agrotóxicos, ar contaminado, etc., somos bombardeados com um ambiente obesogênico, né, que favorece a obesidade, etc., eu digo que a gente tem um pilar assim, de 3 fatores que se a gente pudesse incluir em todas as refeições, ou ao longo do dia, pelo menos, um alimento que tivesse cada uma dessas ações, a gente consegue manter saúde ou tratar quando o paciente vem com alguma patologia. A gente teria que ingerir um alimento que é anti-inflamatório, um alimento que é antioxidante e um alimento que é antiglicante. Então, os 3 principais em termos de fisiologia ou patofisiologia, de fatores que levam à perda do funcionamento das nossas células, a perda da qualidade de vida, e as patologias vão surgindo, né, nas diferentes modalidades, são esses quadros: inflamação excessiva, crônica ao longo do tempo, glicação das nossas células. Você tem desde coisas estéticas, glicação de colágeno, elastina, que envolve a estética, mas uma glicação renal, uma glicação ocular, perda da visão, perda do funcionamento renal em diabéticos que glicam demais, e o excesso de oxidação. Então, ingerir um alimento antioxidante, um anti-inflamatório e um antiglicante. Aí às vezes a gente fala esses nomes, né, parece assim umas coisas do arco da velha, mas na hora que você vai montar a dieta, por isso que a gente faz educação nutricional, isso fica muito simples. Eu fiz ontem ou anteontem, numa postagem na rede social, estava no meu story ali, e colocando que estava fazendo para os meus filhos um patê de sardinha. E a pessoa pergunta, bota a receita. Eu falo assim, eu faço um patê à base de sardinha, e uso sardinha em lata mesmo, mas pensando na densidade nutricional. Sardinha é uma fonte proteica, mas tem coenzima Q10, que melhora a função mitocondrial para gerar energia. Tem taurina, que é um aminoácido que ajuda no sistema nervoso central para deixar a gente um pouquinho mais calmo, menos glutamatérgico, um pouquinho mais centralizado. Mas também tem fonte de ômega 3, que tem ação anti-inflamatória. Mas você vai fazer o patê, você vai adicionar maionese com a base do patê, como muita gente faz? Não, eu uso abacate. Porque aí o abacate faz a massa como se fosse a maionese,
mas ele tem ação antioxidante. Então, eu estou usando um anti-inflamatório, que é a sardinha, e estou usando um antioxidante, que é o abacate. E aí falta o quê? O antiglicante. O antiglicante são os temperos. Sálvia, salsinha, coentro, cebolinho, tem isso muito nos meus cursos, tem uma ação antiglicante muito poderosa. Vinagre é antiglicante, limão é antiglicante, tem vários estudos mostrando isso. Então, e se em vez de fazer patê de sardinha eu tivesse feito um guacamole, é a mesma coisa. Tem o abacate, tem o tomate, tem limão. Então, você vai colocando alimentos antioxidantes, antiglicantes e anti-inflamatórios. Para cada preparação em um prato. E com comida, alimento. Comida de verdade, com coisas simples, que dá para fazer com alimentos baratos. Cada uma das refeições que nós montamos o cardápio com esse pensamento. O que a gente tem que fazer é levar essa informação ao paciente. Quando ele olha os pratos, as refeições que ele está fazendo, caraca, aqui eu estou comendo um antioxidante, um antiglicante, um anti-inflamatório. Pronto, eu vou ter um envelhecimento saudável. Né? Longevidade com saúde. Quero envelhecer, mas de forma saudável. Aí eu digo que esse é o tripé. Coloca um alimento de cada um desses grupos que você envelhece com saúde. O Henrique, queria que você explicasse um pouco mais detalhado para os nossos ouvintes sobre essa ação antiglicante, sobre essa glicação, na verdade, Boa. né? Que eu falei assim, antiglicante, o que é, né, glicação? Sim, por favor. Então vamos explicar para o público o que são esses processos excessivos de glicação, né, que aceleram o envelhecimento das nossas células. Isso acontece especialmente com as pessoas que têm elevação da glicemia, excesso de açúcar no sangue. Então, a glicose em excesso, ela reage com as nossas proteínas, no sangue ou nas células. Então, proteína da pele, colágeno e elastina, que dão turgor, que dão elasticidade, evitam rugas, a pele bonita aí das meninas. Isso aí é cuidado com a glicação, glicemia controlada, baixinha, porque se a glicemia sobe, ela reage com essas proteínas e muda a estrutura dessas proteínas, e elas perdem função. Na pele, é da elasticidade. Se eu mudo a estrutura da elastina do colágeno, eu vou ter rugas mais cedo, vou ter uma pele envelhecida mais cedo. Só que eu posso alterar estruturas diversas pelo corpo com essa glicação. Eu posso glicar neurônios. Então, a gente tem quadros de Alzheimer que estão associados à hiperglicemia nos neurônios. A gente tem quadros nefróticos, síndrome nefrótica da diabetes descompensada. Um diabético que não controla a glicemia perde a função renal mais cedo, vai acabar numa máquina de diálise. Então, a todo custo, a gente evita consumir alimentos que elevem demais a glicemia, algo com índice glicêmico ou carga glicêmica excessiva. É bom evitar o excesso desses alimentos, que são normalmente as fontes de carboidrato muito refinadas, né? Açúcares de adição nos alimentos, aquele que tem muita farinha. E aí podemos adicionar alimentos que bloqueiam essas reações de glicação. Então, vamos agir na causa, que é não elevar a glicemia constantemente, evitar esses alimentos muito refinados, fontes de carboidratos. A gente falava da densidade nutricional, mandioca, um alimento brasileiríssimo, mas é muito apto do brasileiro, em algumas regiões do Brasil, consumir muita farinha de mandioca. Então, a gente já processou, já perdeu fibras ali. O milho, a mesma coisa. Os maiores produtores e consumidores de milho. Milho cozido, milho assado, fazer o cozidão à brasileira, maravilhoso, uma carne de panela com milho. Só que em várias regiões do Brasil se usa muita farinha de milho. Aí faz o cuscuz, aí faz o bolo de milho com açúcar, com farinha de milho. Aí a glicemia vai subindo. Então, aí você começa a glicar as estruturas. E aí você pode bloquear essa reação, adicionando especialmente as frutas cítricas e alimentos que têm uma certa acidez, que eu dizia, o limão, o vinagre, tem ação antiglicante. E os temperinhos, em geral, orégano, sálvia, salsa, cebolinha, coentro, manjericão, as folhas de hortelã. Tem um estudo muito legal com ação antiglicante na pele, com folha de hortelã, melhorando até a estrutura do cabelo. E a gente pode pensar, quem quiser também, usar até óleos essenciais, né? Óleo essencial de hortelã e assim por diante. E aproveitando essa questão, né, da glicação e da
adequação e equilíbrio de uma refeição para reduzir picos glicêmicos, eu queria que você também já aproveitasse para explicar aqui algo que é muito confundido e muito polêmico também quando a gente fala de emagrecimento, que é o índice glicêmico e a carga glicêmica dos alimentos, né? Existe muita confusão entre ambos e ainda uma falta de entendimento a respeito de como cada um desses pode impactar no emagrecimento. Você podia falar um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes? Tanto o índice como a carga glicêmica são números, são valores atribuídos aos alimentos pelo efeito que eles têm na elevação da glicemia, quanto que eles vão elevar a glicose no sangue. São diferentes e nós podemos utilizar dos dois em dietas de emagrecimento, de controle da glicemia para diabéticos ou pessoas com triglicerídeo elevado, pessoas com gordura localizada, pessoas com lipedema e assim por diante, né? Lipodistrofia ginoide, em várias aplicabilidades. O índice glicêmico, eu quando estou explicando assim, às vezes a gente está na faculdade e ali fazendo atendimento, né, com os alunos de estágio, eu digo, ó, tem que usar uma linguagem simples, porque essas pessoas precisam de uma linguagem simples para entender. Eu falo assim, ó, é a velocidade, o índice glicêmico é a velocidade com que aquele carboidrato que estava no alimento vai chegar no sangue daquela pessoa. Um alimento que tem índice glicêmico elevado, que em número, é quando o número do índice glicêmico é aquele alimento é acima de 70, quando fica entre 55 e 70 é um índice glicêmico médio, e quando é abaixo de 55 é um índice glicêmico baixo. Quanto mais alto é o índice glicêmico, esses alimentos que são acima de 70, significa que aquele açúcar, aquele amido, aquele carboidrato que vinha do alimento vai chegar muito rápido no sangue daquela pessoa. Ou seja, ele vai provocar um pico de glicemia. Essa elevação da glicemia tem suas consequências. A primeira delas, em geral, é uma hipersecreção de insulina pelo pâncreas. E aí, possivelmente, um efeito rebote na sequência, que toda essa insulina capta essa glicose, joga para dentro das células, e a pessoa pode ter uma hipoglicemia daqui 40 minutos, 1 hora, que ela fez a refeição, com esses alimentos de alto índice glicêmico. E aí, às vezes, ela pode simplesmente ter mais fome, o que é muito comum. Então, comeu, fez a refeição e disse, mas daqui 1 hora eu já estou querendo beliscar de novo. Está com fome de novo, porque aquela insulina captou muita glicose. Isso é até um problema mais simples, entre aspas. Claro, para dieta de emagrecimento não é simples você ficar com fome toda hora. Mas pensando, por exemplo, num bariátrico, isso em paciente que fez cirurgia bariátrica, isso aí é péssimo, porque ele pode desenvolver síndrome de dumping, que põe em risco a vida dele. Então, você vai de sintomas só aumentar o apetite, só entre aspas, mas até colocar o paciente em risco daqui 40 minutos. Esse é o índice, que é a velocidade com que o alimento chega na corrente sanguínea. Carga glicêmica, a gente está trabalhando quantidade. Quanto de carboidrato que tinha naquele alimento vai chegar na corrente sanguínea. Então, tem os alimentos com alta carga glicêmica, os de média e os de baixa, que em número, né, em valores de novo, alta carga glicêmica, mais de 20, 10 a 20 é média, menos que 10 é baixa carga glicêmica. Mas esses números são o que menos importa. Porque a quantidade de carboidrato naquela refeição que vai chegar no sangue. Então, o alimento que tem uma alta carga glicêmica oferece uma situação que a gente chama de glicotoxicidade pós-prandial. Que nome maravilhoso. Quer dizer assim, você gera aqueles processos que a gente falava de glicação, a chance dessa glicose reagir com proteínas plasmáticas, proteínas do sangue, proteínas celulares, é muito maior quando a carga glicêmica é mais elevada, que teve uma quantidade muito grande. Além disso, para as dietas de emagrecimento, importa muito mais a carga, a quantidade de carboidrato que passou, porque isso influencia na quantidade calórica. Além da glicemia se elevar, você está colocando uma quantidade, uma densidade de carboidrato muito alta. Isso vai gerar muito mais caloria. É mais importante para o emagrecimento a carga do que propriamente o índice glicêmico. A gente precisava dessa explicação aqui, né? Porque realmente existe uma confusão, né, sobre esses termos. E quando a gente fala de processo de emagrecimento, quanto mais conhecimento de forma didática a gente entregar, acho que mais fácil, né? As pessoas conseguem colocar em prática o que foi estabelecido por um profissional, né? Ou até mesmo fazer as suas próprias escolhas, né? Evitar ali, você pode comer macarrão, você pode comer uma massa, né? Um macarrão, mas o quanto você vai comer dessa massa, né? Então, um pouquinho, junto com uma salada, junto com uma carne ou um outro tipo de proteína, a gente já modula aí a entrega, né,
do quanto a gente vai ter desse carboidrato aí no sangue, né, Henrique? Olha, deixa eu dar um exemplo no futebol. A gente estava aqui, eu falei, meus filhos estão saindo para o treino, né? E eu faço acompanhamento dos meninos de futebol. Eu estava com esse exemplo na cabeça até quando a gente estava falando da densidade nutricional. Nós estamos na fase os pacientes já chegam para a gente dizendo assim, eu queria poder comer pão com doce de leite, eu queria comer pão com leite condensado, né? Estamos nessa fase, todo mundo tem que comer isso. E aí eu fico assim, às vezes, olhando, porque aí vem os pais dos garotos lá no centro de treinamento para fazer a consulta com o nutricionista, e eu fico me imaginando, dizendo para aquele garoto que chega para treinar, porque o pai coloca ali nem com o objetivo dele ser atleta profissional. Ele está muito mais ali no futebol, na categoria de base, porque o pai não quer que o filho fique sedentário, porque o menino está acima do peso, a glicose subiu, o colesterol subiu, a pressão do garoto está subindo, o menino só fica no celular, no videogame. Então o pai colocou ali com esse objetivo de melhorar a saúde. Aí ele vem para a consulta, porque o treinador não está escalando, ele não está sendo convocado para os jogos. Por quê? Porque o menino está acima do peso, não tem condicionamento, ele só treina. E aí o pai quer que ele vá para os jogos. Então não vamos para o nutricionista porque você precisa baixar um pouquinho o peso, melhorar esses marcadores aí para poder treinar melhor. Beleza. Aí eu fico imaginando ele chegar para mim e eu digo assim, você está com gordura abdominal, acima do peso. Não, mas eu vi na internet que o melhor pré-treino que tem para dar mais energia é pão com doce de leite, pão com leite condensado. Fala assim, falta contexto. Se eu estou lá com um garoto de 14 anos, pesando 88 quilos, com 1,50 m, eu não vou prescrever pão com leite condensado. Outra situação, às vezes a gente lida no futebol com garotos de baixa renda. Eu botar ele para comer, consumir alimentos industrializados, será que um pão com ovo não sai mais barato e supre o que ele precisa? E eu boto uma proteína boa do ovo, com alta densidade nutricional, porque na gema do ovo tem vitamina D, tem fosfolipídio, tem vitamina B12, tem um monte de nutrientes. Então, estou melhorando a densidade. Ah, mas eu ouvi na rede social que ovo não é para pré-treino, é para pós-treino. Aí eu digo assim, cadê o contexto? Esse garoto que chegou aqui para treinar às 9, ele saiu às 6 da manhã da casa dele, porque ele precisa pegar o metrô, depois ele precisa pegar um ônibus para chegar para treinar aqui às 9. Pão com leite condensado, doce de leite, dá energia para daqui 20 minutos. Então, se eu tenho ali, preciso de uma energia rápida, legal, pode ser um momento do pão com doce de leite, com leite condensado. Mas se eu preciso dar comida para o menino 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, para ele treinar às 9, eu vou precisar da fibra, você estava falando, eu vou precisar da proteína, para fazer um esvaziamento gástrico mais lento, que aí a gente volta para o conceito do índice glicêmico. Que o índice glicêmico sofre influência, Renato, falando das fibras. Então, se eu coloco fibras solúveis, se eu coloco proteína, a digestão do carboidrato fica mais lenta. Então, esse carboidrato vai entrar mais lentamente no sangue. Ou seja, esse menino vai ter energia para ele durante as próximas 3 horas. E não só naquele momento exato ali. Então, o meu medo das redes sociais, do que comer antes do treino, depois do treino, o índice glicêmico tem que ser X ou Y, ou não se deve levar em consideração, tem que ser alto, tem que ser baixo. Esse tem que ser, essa coisa afirmativa de rede social, né, que é para bombar, né, é que me dá medo. Porque quando a gente está com os pacientes, tem que ter contexto. Quem é você? Você vai treinar a que horas? Você está acima do peso, não está acima do peso? Você tem condição financeira para comprar isso? Não tem. E mais, né, Henrique, a gente pode até ver alguém da seleção brasileira comendo isso após um treino de 4 horas, né? Ou ainda um jogo de 90 minutos. Mas será que é essa a intensidade daquele menino que começou agora, né? Que está começando a treinar? Eu acho muito importante isso que você trouxe, né? O medo das redes sociais em trocar um pelo outro, em tem que ser isso ou aquilo. E George Screens, em 1980, cunhou um termo para isso chamado nutricionismo, que é justamente o reducionismo da nutrição, colocando-a completamente fora de um contexto, né? Então, é reduzir, transformar algo que não é óbvio, né, que não é generalizado, em algo tão reducionista assim. É uma delícia poder ouvir você falar, né? Um professor de tantos nutricionistas, né? Referência de tantos nutricionistas que se formaram e hoje também são professores. O Marcelo Carvalho é um deles, né, que está aqui sempre com a gente, que tem você como um grande professor e um grande mestre, na verdade, no caminho. Então, queria só te agradecer. Eu tenho orgulho de dizer que fui professor dele. Eu imagino, todos nós temos orgulho de tê-lo em nossa classe nutricional, essa é a verdade. Exatamente. Então, muito obrigada
pela sua participação, pelo seu tempo e pela sua dedicação aqui aos nossos ouvintes também para trazer essas informações tão importantes, né? Para quem está buscando aí conhecimento realmente de verdade e não generalista ou reducionista, né, a respeito da nutrição. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Também queria te agradecer, Henrique, muito obrigada. Eu sou aluna de palestras, eu não fui aluna de pós-graduação sua, não tive essa felicidade, porque quando eu fiz pós-graduação você não era um dos professores, mas tive aí a oportunidade de te assistir várias vezes e faço das palavras da Roberta as minhas, porque realmente você traz aí algo bem diferenciado para a classe de nutricionistas, né, para a nossa classe, e é isso, gente, é estudar, é conhecer, e o Henrique deu um show, uma verdadeira aula didática, né, com uma fala super tranquila, que é exatamente o que a gente gosta de passar para os nossos ouvintes, né, Beta? Para que realmente saia todo mundo desse podcast com entendimento, com clareza, sem termos muito técnicos, né? Apesar da gente saber a profundidade aí da nutrição, né, e de tudo que envolve com o que você trouxe. Mas obrigada aí pelo seu tempo novamente, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição, adoro poder explicar e mostrar a importância de uma alimentação saudável. E eu concordo plenamente com o que você falou, né? A gente precisa estudar, tem que estar sempre nessa vanguarda, né, do conhecimento, se atualizando, mas eu acho que tem uma palavra-chave nesse momento agora que está muito precisando, que é respeito. Respeito ao outro profissional, ao outro colega. Se aquele outro colega resolveu prescrever coisa X, Y, Z, é porque provavelmente ele, com o paciente dele, analisou aquele contexto. Então, para ele acha que às vezes um alimento é melhor antes, depois do treino, no quadro de obesidade X, Y, Z, mas respeite o seu colega de profissão. Na nutrição a gente está faltando um pouquinho isso, né? A medicina já evoluiu isso há muito tempo. Você não fica vendo médicos falando mal de outros médicos. Pelo contrário, eu não tenho competência para atender essa sua parte, eu vou te indicar um colega. A gente precisa um pouquinho melhor isso na nutrição, né? Mas as pessoas às vezes acham, eu sei de tudo. Eu me meto em tudo. Não dá para ser assim. Um pouquinho mais de respeito. Excelente encerramento, né? Quando a gente enaltece um colega, a gente enaltece a nossa classe. E quando a gente ataca um colega, a gente está atacando a nossa classe, né? E só trazendo um pouco mais de confusão e ansiedade para aqueles que buscam conhecimento e entendimento dessa área, né? É muito importante realmente a gente saber discutir a respeito dos temas e levar a nutrição cada vez para patamares mais bem compreendidos, né, pela população, porque a gente está realmente a serviço da população. E isso é algo que a gente se prontifica a fazer aqui. Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. Caso você tenha gostado desse papo, eu adorei, pode divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas. E agora, você também pode deixar o seu like no vídeo também. O Pura Vida Cast faz parte da plataforma de conhecimento em saúde, bem-estar e longevidade da Pura Vida, o Pura Vida Prime. Acesse puravidaprime.com.br e tenha aulas sobre nutrição, exercício físico, sono e longevidade saudável com renomados especialistas. Esperamos vocês na próxima semana com mais um episódio completo e com valiosos ensinamentos. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento de qualidade para quem busca saúde. Obrigada, Beta, obrigada, Henrique, beijo a todos os ouvintes. Obrigada, Henrique, obrigada, Lê, e um beijo a todos vocês. Obrigado, meninas, um abraço a todos os ouvintes.